Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje o programa está meio diferente, vocês vão ver, porque os meus convidados muito especiais vão abrir o jogo para mim. E bem, pelo menos isso é o que a gente espera, essa expectativa. Ele todo mundo conhece da televisão brasileira, também da televisão internacional, porque ele é famoso pelas suas pegadinhas e teste de fidelidade. Dizem que ele é casado com uma mulher maravilhosa, divertida. Tô brincando. Aqui eu já entreguei, né? Pois é, João Kleber. E tem mais. Aqui no estúdio também, quase que um caso de família, porque tem a participação especial de João Felipe. Parece que também tem outras surpresas. A Cristina Rocha, que me perdoe, mas já que você não vem aqui no Pode Mais, por enquanto a gente está aqui adiantando um pouco de casos de família. E antes de chamar os meus dois Joões, eu quero falar sobre o tema da semana, tema polêmico, traição. Afinal de contas, o meu convidado parece entender muito sobre o assunto. Então eu quero saber de vocês, será que as mulheres traem pelos mesmos motivos que os homens traem? Responda essa pergunta no nosso Instagram, @PodeMaisOficial. Aproveita e me segue também nas redes sociais, @MaraFerrazOficial. E se você ainda não segue aqui o nosso canal, então entra no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque a gente precisa aumentar aqui esse engajamento, tá bom? E eu volto com o meu entrevistado. Meu amor, você não está preparado? Pode perguntar o que quiser. Você está bem preparado mesmo? Já nasci preparado, meu amor. Fala uma coisa, você já fez novela? Você já fez cinema? Não, só não fiz cinema. Eu fiz rádio, teatro, novela foi uma só porque eu era humorista e aí precisava de um personagem de humor, cara a cara, né, na Bandeirantes, em 1979. Era todo um elenco do pessoal que estava na Globo, porque quem assumiu a superintendência da Rede Bandeirantes em 79 foi o Guga. O Guga é irmão do Boni. E aí o Guga perguntou ao Boni se ele podia ceder algumas pessoas que estavam contratadas da Globo, que não tinham usado, outros que já não estavam ainda contratados. Mas a maioria, na época, todos os atores de novelas principais eram da Globo, né? Mesmo sem fazer novela, eles eram contratados da Globo. E aí veio o Fulvio Stefanini, Luiz Gustavo, Fernanda Montenegro. Nossa, super né? Débora Duarte. Quero trazer o Fulvio. Fulvio é querido. Débora Duarte. A Débora, eu encontrei-me com a Débora Duarte na Rede TV tem uns meses atrás. Aí ela foi fazer o programa da Daniela Albuquerque. Ela esteve lá. Ela estava com uma peça de teatro. Quero trazer Dani também. A Dani estava com uma peça de teatro. Ela estava com uma peça de teatro, não sei se ainda está. Na época, a Débora era casada com o Antônio Marcos, né? Bom, e aí o Vicente Cesso, pai do Marcos Paulo, ele que escreveu a novela. E a minha primeira cena foi com a Fernanda Montenegro, né? O meu personagem, um personagem de humor, eu fazia filho da... Meu personagem chamava-se Carmané. Ele era filho da dona do bar, que era uma portuguesa. Inclusive, essa portuguesa, ela foi casada na vida real, né? Com um dos maiores comediantes portugueses, né? Dos anos 60, 50, 60, 70, né? Raul Sonado. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando eu fui trabalhar em Portugal, eu conheci o Raul Sonado, anos depois que ele faleceu. Foi um dos maiores humoristas portugueses. Ele esteve no Brasil. Esteve no Brasil, nos anos 70. Ele fez uma participação engraçadíssima. Não me lembro se era com o Jô Soares ou com o Renato Cotreal. Ou com o Zelone, perdão, com o Zelone. Ele fez uma participação com o Zelone. O Zelone italiano e ele português. Muito legal. Na Record. E aí foi uma experiência muito legal fazer essa novela. Aí depois já voltei novamente pra Globo. E você gostou de atuar? Foi divertido. Foi uma experiência única pra mim. Nunca tinha feito isso, né? E você tem vontade de fazer? Novela? Não. Participar de um filme, por exemplo? Depende. Se for um filme interessante, uma participação pequena, uma coisa assim, sim. Mas nunca foi meu sonho, assim, atuar, assim, fazer personagem em novela, filme, assim. A gente vai ainda voltar a fazer um papo sério, mas agora, temos um quadro aqui que se chama Roupa Suja, a gente lava aqui.
Vou pedir pra Milena colocar o aparelhinho no dedo do João pra gente ver aqui os batimentos cardíacos. Vou dizer uma coisa a você. Você me responde. Uma coisa você tem certeza que você já tá sabendo disso. Você é minha mulher. Todo ano eu faço check-up, né? Você sabe disso. E o nosso cardiologista disse que o meu coração, a artéria, ele falou, você pode morrer de qualquer coisa, menos do coração, porque, graças a Deus, falou que você tá ótimo. As batidas cardíacas, as artérias, tudo maravilhoso. Graças a Deus. Então temos muito a comemorar. Então vamos comemorar e pode... Hoje tem. Hoje a gente tem. Vamos, pode bater o lado cardíaco aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Nossa, mas ele tá mentindo aí, deixa eu ver. Não, mentindo. Como é que tá? Nossa, tá calminho. Tranquilo. A gente tem que aumentar esses batimentos. Você pergunta e eu vou responder. Eu pergunto e eu quero a verdade. Olha pra lente da verdade. Lente da verdade. O Clodovil, olha aquela coisa, entendeu? Você promete não mentir para mim? Não vou mentir. Jamais? Jamais. Em tempo algum? Em tempo algum. Promete pela dona Laurinda, que Deus a tenha. Dona tem minha mãe. Ok, vamos lá. Você já olhou o meu celular escondido? Já. Não, dormindo, que você disparou o telefone. Você sabe minha senha? Não. Sabe sim. Não sei, não lembro. Não, você tem uma semana, não lembro, verdade. Jura? Juro. Eu sei a sua. Eu sei que você sabe. Mas mas eu não lembro. Eu nunca olhei. Eu peguei o celular, escondi. Eu dormindo. Dormindo, inclusive vou dizer até quando. Eu e o João Felipe pegamos. E daí você aproveitou. Não, mas só um pouquinho. É porque a gente estava preocupado com o seu despertar, né? E aí a gente pegou o telefone escondido e você estava sonolenta. Mas você pode olhar no telefone à vontade. Então já pegou? Sim, já peguei. Ok. Mas por esse fator. Se tivesse que escolher, produção, minha nossa, vai dar separação isso aqui. Se você tivesse que escolher entre a Mara, no caso sou eu, ou a sua carreira na TV, qual você escolheria? Carreira? É bom, primeiro que uma coisa é ligada à outra, né? Não tem nada a ver. Responda! Amor, não tem uma sentido. Alternativa. Não existe alternativa. Isso aí é impossível responder uma coisa. Impossível? É lógico, porque é o seguinte... Eu escolheria você do que a minha carreira. Não. Como assim? Eu tenho uma carreira desde sempre. E aí, a minha carreira é minha subsistência. Minha carreira são várias coisas ligadas. Produção! Então, não. São muitas coisas ligadas. Aí eu teria que estar aposentado. Pelo amor de Deus. Não, trabalhando. Você escolhe eu ou a carreira. Se alguém falasse assim, chegasse agora no gênio da lâmpada, um negócio, e falasse assim, você vai ter que escolher ou a Mara ou a sua carreira, qual dos dois? Mas não existe isso, amor. Você não consegue? E nem você ia dizer isso. Você mesmo ia falar, não faça isso. Eu ia falar pro gênio? Não, você não vai optar por nenhuma, não por Deixa eu ver, pergunta pra mim. Não, você vai dizer isso. Não tem sentido. Essa é uma pergunta que não existe. É uma coisa ligada à outra. As duas. Produção. Eu não abro mão de nenhuma das duas. Rafael Manoli, você escolhe seu amor ou a profissão? Odair, você escolhe o seu amor ou a sua profissão? 1-0. O pessoal lá dentro. Ô, Adriano, amor ou profissão? A profissão... Gente, esse mundo tá mesmo virado. É o seguinte, não existe escolher uma profissão e um amor. Um homem, que é o provedor, ele não pode escolher o amor, ele não vai ter... Depois ele perde o amor. Não tem sentido. O homem é o provedor, no meu caso especificamente. Então, é minha carreira, minha profissão. Não existe isso. Não existe abandonar um outro. Essa pergunta realmente é capciosa. Olha, a gente vai conversar sobre isso. Essa pergunta não tem fundamento. Vamos conversar sobre isso. Há divisões. Olha, você prefere amor ou profissão? Olha, tá vendo? Tem as românticas sempre. Quer ver outra mulher? Ju, amor ou profissão? Olha, mulher é tudo tonta, né, gente? Vocês estão vendo nada, como porque é o seguinte, dinheiro. Pergunta se o marido dela abandona o marido dela. Ela toca pra profissão, se o marido dela abandona, ela vai trabalhar. Vai ter que ralar pra caramba. Então, tá não. Bom. O homem é o provedor, não existe... Resumindo, não abro mão de... Quero dizer que já deu separação aqui de início desse programa, desse quadro. Vocês são culpados por isso, vamos lá. Essa é boa. O que eu faço que você odeia? Bom, não tem nada que me incomode. Não. Que bonitinho. Já recebeu nudes? De quem? Nunca recebi. Não? Nunca. Você já escondeu compras que fez para não ouvir uma bronca? Tipo, nossa, comprou de novo? Não, é porque eu compro tudo, você é a primeira pessoa a saber. Então eu nunca escondi. Eu já. Você com certeza. Com certeza. Eu adorei o nosso quadro. Agora eu vou falar, nem lembrei de ver seus batimentos. Deixa eu ver enquanto que tá aí. Nossa, tá calminho.
Nem se alterou. Não tem motivo de mentir pra você, tá louco? Eu não vou mentir pra você. Então tá bom. Agora a gente vai bater um papo sério. Agora, pode tirar isso aqui. Agora pode tirar esse negócio do dedo. Agora é o nosso quadro Falando Sério. Você sabe cantar Falando Sério do Roberto Carlos? Não, cantar não, falando sim. Quer arriscar? Falando sério. Falando sério, calma. Esse daí a gente não vai pagar royalties. A gente não pode usar a música do Roberto aqui. Não pode, né? Não pode. Não, senão tem que pagar. Que é caro. Pagar a IACAD, não o ICAD, né? Mas a gente não tem usado. Dizem que instrumental pode ser. Você sofre isso no programa? Sim, mas toda televisão tem que pagar. Mas na televisão acho que você paga pelo número X você paga uma mensalidade todo mês para a ICAD sobre algumas músicas que você vai utilizar. É mais ou menos isso. Eu não estou muito por dentro da história. Mas eu uso... O meu programa quase não tem. Né? Tirando aquela brincadeira que eu fazia do Rick Martin, aquela coisa toda, era a única. Nossa, tem. Então toda vez que você... Porque aquela música é muito você. Mas já está dentro da mensalidade que a televisão paga para a ICAD. Como chegou? Como que assim, você começou com o EPA do Rick Martin? Porque aquilo é muito legal. Eu que... era adolescente quando você fazia o teste, eu lembro, assim, será que eu era adolescente? Não, a gente tem 14 anos de diferença. Não, você fazia não o era teste, adolescente. Não, era mocinha já, né? Não, lógico, o teste de idade começou em 2000. Mas eu comecei a fazer essa brincadeira em 2002. Não, 2000 já então, tinha... o teste de idade, ele tem no ar 27 anos. Gente, então assim, né, eu perdi... Não, 27 anos não. Que 27 anos? Eu tenho no ar 23 anos. Eu perdi de assistir, né, o teste que eu tava... Lembra que eu fiquei uma época fora do Brasil, mas assim... Mas 2002 você estava no Brasil? O Lipe tinha nascido. 2002... O Lipe nasceu em 2002. Verdade. Mas eu não assistia muito o teste de fidelidade, mas a gente ouvia falar. Sim, agora, a sua dancinha era uma coisa que todo mundo falava da dancinha. O Rick, mas foi de improviso mesmo. Porque o sonoplasta colocou a vinheta, porque fez o EPA, parou quando parava o programa, parava quando tinha alguma situação de traição, uma coisa polêmica, ele parava, ele ia ter o EPA, aí ele tocou a música do Rick Martin, aí eu brinquei de improviso, o clima tava de zoeira lá mesmo, tava irreverente, aí deu certo, aí virou uma marca, né? Até hoje. Até hoje o pessoal comenta. Eu não faço mais, mas o pessoal comenta até hoje. Até pouco tempo você fazia. Isso, eu vi, eu gosto. Eu gosto quando você faz lá em casa também, pra mim. Uepa! É mentira, gente, ele não dança EPA. Eu peço, mas ele não dança. Seguinte, recentemente você deu uma entrevista para o No Alvo. No Alvo, foi, do SBT. E você não desviou de nenhuma pergunta, aliás, parabéns, porque foi uma atuação brilhante, não foi fácil, eu engoli seco depois que eu fui assistir, e eu sei que não foi fácil para você conseguiu se manter Foi a segunda ali, maior audiência do SBT nesse programa. Jura? Primeira foi o Pamassal, foi a estreia, a segunda foi a minha. Não, eu ali, vestindo a sua pele, me senti diversas vezes o nível de estresse, assim, tipo, nossa, eu vou ter que responder isso, olha o que o cara me perguntou, né? Teve alguma pergunta, assim, que até hoje bate na tua cabeça, que te marcou desse programa No Alvo? Olha, as perguntas que eles fizeram são perguntas, lógico, o formato do programa é para ser agressivo com o convidado mesmo, né? E esse programa eu já conhecia, porque de garoto eu acompanhei um programa, inclusive até no YouTube, que é o Quem Tem Medo da Verdade. E eu tive o privilégio de conhecer o Sargentelli, que fazia a voz, né? Mas a primeira versão desse foi apresentada pelo Carlos Manga, e eu vi uma entrevista do Roberto Carlos. O Roberto Carlos passou por esse programa, do Quem Tem Medo da Verdade. E o que pegaram pesado com o Roberto Carlos foi uma barbaridade. E o Roberto saiu-se muito bem, de boa e tal. E eu já sabia como era o formato. Então, obviamente, você já vai preparado para perguntas pesadas, não tem nada pergunta leve lá. E como tudo que eles perguntaram, eu tinha ciência do que eu poderia responder e tranquilidade para responder, eu não me alterei no minuto porque não tinha que se alterar. Quem teria que se alterar seriam eles, né? Porque eu tenho certeza que eu respondendo como eu respondi, da forma que eles perguntaram,
para eles era mais irritante do que eu sentia as perguntas deles irritantes, entendeu? Entendi. Então, pro programa, ter respostas como eu tive, não sei se era bom pro programa, mas eu acho que as perguntas foram todas muito fortes, mas nada que eu me surpreendesse. Nada que eu me surpreendesse, nada. Muito pelo contrário. Você foi muito bem. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta. Eu quero também dizer que são perguntas que a gente faz aqui, que a produção faz, né? Não sou eu perguntando para você, então eu tenho que perguntar. Claro. Você sente que esse rótulo de apresentador, de pegadinha, de teste de fidelidade, te ajudou como comunicador dentro da sua credibilidade? Te ajudou como comunicador? Ou você sente que pode ter, em algum momento, te desmerecido como comunicador? Não, porque, olha, fazer o teste de fidelidade, para quem acha que é fácil, é a coisa mais difícil. O teste de fidelidade, não estou dizendo que sou eu, né? Mas para apresentar, primeiro que o teste de fidelidade é o único formato brasileiro vendido para o exterior. Ele já chegou a mais de 120 países. Me diga outro formato, tirando as novelas brasileiras, que foi vendido para o exterior. Só o teste de fidelidade. Qual foi a maior mentira que inventaram sobre você na televisão? Uma mentira? Já teve várias, agora tem tantas. Isso que inventaram mentira minha na TV? Tem. Na imprensa? Que não. Já teve de tudo. Mentira, já teve de tudo. Aquele dia que eu passei mal, que os caras falaram que eu simulei, que eu passei mal e eu passei mal de verdade. Isso eu já até expliquei várias vezes. O teste de DNA. O teste de DNA. Não, o teste de DNA foi um absurdo. Quer dizer, mas a imprensa nunca chegou a dizer que eu era pai de fulano e ciclano. Falou que era suposto, porque ele sabe que isso dá um problema. Mas... E eu fui lá fazer o exame na época, né? Eu tava começando a namorar com você. E não foi mesmo. Inclusive, eu não fiz nem o exame em laboratório particular, justamente para não ter problema. Foi num laboratório público, onde qualquer pessoa que pede o teste no Ministério Público vai lá e faz. Então, eu fiz questão de... Foi pedido pelo Ministério Público, fiz no lugar público, para justamente ninguém ter desconfiança do teste. Não, mas que eu... tem várias, agora que eu lembro, assim, isso sempre vai ter. Quem está na vida profissional, como eu estou, há mais de 40 anos, sempre vai ter uma calúnia, um evento, uma coisa. Mas, assim, que me tenha marcado, assim, que tenha falado, não me lembro. Não. Sempre quando a gente começa um trabalho, acontece dentro de uma empresa, é meio normal isso. Principalmente quem trabalha com o mundo corporativo, de você sofrer alguns boicotes. A própria equipe, às vezes, tenta puxar o seu tapete. Nas redes sociais, a gente vê muita gente que é alvo, né? Tá ali fazendo sucesso e tem sempre alguém tentando achar alguma coisa para puxar o tapete. No meio artístico, não é diferente dos outros, isso também, eventualmente, pode acontecer. Durante esses 46 anos de carreira, em algum momento você sentiu algum boicote? Olha, que deve ter tido, mas eu não tenho maneira de perseguição, não. Porque se teve o boicote, eu soube dar a volta, né? Então, quanto a isso... Então. Mas existe, isso em qualquer profissão existe, puxação de tapete. De produção comigo, não. Porque a escola que eles estudaram, eu já fui expulso 10 vezes. Entrei e saí. Então, para dar nó em mim, precisa ser muito esperto. Ainda mais na área que eu trabalho. Eu te falo sempre isso. Para me enganar na área profissional, artística, de área de produção artística, produção de gravação, produção de conteúdo, produção disso, precisa ser muito malaco. Isso vai ser muito difícil. Precisa ter um PhD de malandragem muito bom. Não porque eu tenha sido malandro, até porque eu não gosto de ser malandro. Meu pai já dizia, se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Mas você acaba vendo tantas coisas no meio artístico, como eu vi, né, de várias situações. Eu comecei na rádio com 14 anos, fui para a Globo com 17. Fiz na Globo várias coisas. Trabalhei no jornalismo da Globo, trabalhei na área no jornalismo, que eu digo, não que eu fiz matérias jornalísticas, eu fiz no jornalismo humor, no Jornal da Globo. Fiz o Fantástico por um período, fiz o Jornal da Globo por um período, quando o Jô saiu da Globo, o Jô foi para o SBT, o Jô fazia o Jornal da Globo, Crônicas de Humor,
Aí a Dileia Frati, com a Amanda Nogueira e a Alice Maria colocou eu para fazer Crônicas de Humor no Jornal da Globo. Fiz a Copa do Mundo em 86, Crônicas de Humor, um programa especial do jornalismo, que era humor sobre a Copa do Mundo em 86. Então, durante aqueles 30 dias da Copa do Mundo, fiz todos os dias, né? Os jogos eram à tarde, independente dos jogos do Brasil, eram jogos de qualquer seleção. Os jogos eram à tarde, acabavam os jogos, a gente ia lá, fazia o esquete, gravava, produzia. Que a Globo, realmente, se hoje ela tem uma estrutura, imagina naquela época, a estrutura era um absurdo, né? Tudo se parava para eventos. Na Globo, tudo se faz correto. É impossível ter falha na Globo. Até tem, mas a probabilidade de ter uma falha na Globo é brutal. É muito difícil. Eu estou falando, não trabalho lá hoje, mas quando eu trabalhei e não tinha a tecnologia que tem hoje, já era difícil ter falha. Imagina hoje, né? Então, era muito difícil. Era muito difícil. Então, você tinha muitos recursos, você tinha um cara que comandava, que era um gênio um gênio, tá vivo, né? O Boni entendia de tudo, sabia, o Boni era compositor, o Boni era roteirista, o Boni era diretor, tinha uma visão de luz, de chamada, de tudo. Então, e as pessoas que trabalhavam com ele sabiam disso e também eram tão competentes. Então, nessa área, no jornalismo, era o Armando Nogueira, era a Alice Maria, de Dileia Frati. Tinha também aí na área de entretenimento, tinha Daniel Filho, Mário Lúcio Vaz, Buzoni, a Vanucci, Carlos Manga, que eu trabalhei também, o Manga me dirigiu, Maurício Scherma, que dirigiu um musical meu, no Scala, no Rio de Janeiro, no Humor, foi meu diretor também em outros eventos. Para você ter uma ideia, teve um ano da Globo que a chamada de final de ano, hoje é um novo dia, aquela chamada de final de ano, foi criado pelo Maurício Scherma, que se o artista fizesse humor, ele tinha que fazer uma outra coisa, mostrar alguma coisa em 30 segundos que fosse ao contrário do que o público está acostumado a fazer. E aí, por exemplo, foi quando a Fátima Bernardes ficou conhecida para valer mesmo, que ela sapateou, lembra? Fez a mensagem dela, ela sapateando, no final ela dizia: tente, invente, faça algo diferente, era chamada. E aí, no meu caso, o Scherma mandou eu fazer Hamlet. Eu fiz Hamlet, Shakespeare, o texto de Shakespeare, que é o Hamlet, fazendo com a caveira lá, né? Ser ou não ser, eis a questão. Eu era humorista. O Chico Anísio cantou um tango, né? Então foi assim. Então, esses caras que eu tive a oportunidade, então foi o Scherma. Então, Daniel Filho, poxa, o Daniel focava mais nas novelas, mas quando ele ia para a linha de show, era um avião, né? Não precisa nem dizer. O Augusto César Vanucci, meu Deus do céu, o Vanucci era, para quem não lembra do Augusto César Vanucci, os grandes musicais da Rede Globo, somente os infantis, né? O Balão Mágico, aquele que ele fazia aquarela, né? Que ele tinha um especial toda semana, musicais, era tudo do Augusto. Eu lembro da Areta, filha da Vanusa. Filha do Vanucci, com a Vanusa. Entendeu? O Augusto César Vanucci era um gênio na área de musicais infantis, principalmente. O Avancini, tive o privilégio também, em alguns momentos, de trabalhar com o Avancini, que foi um dos maiores diretores de dramaturgia, e eu fiz uma série, um pedaço, um quadro lá de uma série com ele. Depois, como roteirista, trabalhei no Casos Verdade, a gente escrevia quadros durante uma semana, antes de existir Malhação. Então, era outro cara, era o Mário Lúcio Vaz, que era o nosso diretor-geral, que quem fez comigo, inclusive, como diretor, começou como diretor, nessa época, o Jorginho Fernando, ali que ele era ator, depois ele virou diretor. Quer dizer, roteirista, o nosso diretor-geral de roteiro, nessa área, que eu até participei da Casa de Criação, que era o Dias Gomes. Quer dizer, então eu participei de grandes movimentos bem jovem, né? Porque eu cheguei na Globo com 17 anos. Então, com 27 para 28 anos, apresentei o programa do Chacrinha, com a direção do Leleco. Você vê, se você pegar o programa do Chacrinha, de 1988, quando eu apresentei, e colocar hoje, ele é mais atual do que qualquer outro programa. Trabalhava-se com 5 câmeras e mais a grua. As câmeras eram pesadas, enormes, né? E o movimento de imagem, de ritmo de programa, hoje você não encontra nenhum. Você não tem nenhum programa de entretenimento que tenha um movimento. Pode pegar, eu até debato isso. Você pode pegar qualquer programa de variedade hoje, de entretenimento, com auditório, com tudo, musical, que tenha
o movimento que tinha o programa do Chacrinha, com o tamanho das câmeras, com os momentos das câmeras, plateia, participantes, jurados, Chacrinha, eu, Chacrete e tal. Nenhum programa, eu estou falando isso mais quase 40 anos, entendeu? Então, olha só que loucura que era isso. Então, eram pessoas geniais. Então, pessoas de enganar, de ser boicotado, com certeza deve ter sido em algum momento, mas em off, que eu tenha sabido, não. Que você tenha sentido? Que eu tenha sentido, não. Agora, se eu sentir... por exemplo, em Portugal, eu senti, mas não por... Em Portugal, eu senti talvez mais explícito. Por que eu senti mais explícito? Porque quando eu cheguei em Portugal, para quem não sabe, você sabe porque você já comentamos sobre isso, mas não o que eu vou te dizer para as pessoas que estão acompanhando, porque é o seguinte, o vice-presidente da TV de Portugal, o Zé Eduardo Muniz, a TVI, que estava ficando em primeiro lugar, porque durante muitos anos em Portugal, a SIC, que é parceira da Globo, sempre foi a liderança. Segundo lugar, a RTP, depois a TVI, né? E o Zé Eduardo foi para a TVI para justamente alavancar a emissora. Uhum. Comprou o Big Brother, com os direitos do Big Brother, começou a produzir o Big Brother. E ele estava, em 2005, ele estava em São Paulo participando de uma feira de televisão da América Latina. E aí ele, no hotel, assistiu o teste de fidelidade. E ele falou, esse programa é interessante. Vou tentar saber como é que eu faço para levar esse programa. Aí ligou para a RTV, não deram muita importância. Na época, né, não sei, acho que nem chegou no Amilcar, nem no Marcelo na época, não chegou. Chegou na superintendência, em algum lugar chegou. E aí ele viu que ninguém respondia, ele pegou e resolveu, falou, vou ligar pro apresentador. Aí ligou para mim. E aí, no início eu até pensei que era brincadeira, tal, não sei o quê. Aí a secretária dele falou, olha, você tem aqui o telefone do seu Zé Eduardo, você pode ligar, a gente vai atender. Bom, aí liguei, vi que era TVI, ela mandou o telefone da PBX, que na época existia o PBX. Aí passou para a secretária passou para ele, ligou, falou, olha, eu estou indo ao Brasil daqui a 15 dias e eu queria me encontrar com você. E aí, passado 15 dias, ele veio, marcou um encontro comigo no hotel, aqui, ele estava no hotel, acho que era o Fazano, porque a gente se encontrou no Gero, onde hoje é o Piselli, lá no Shopping Guatemi, da Faria Lima, era o Gero, marcamos lá, ele, mais um assessor dele que estava lá, e aí conversamos, trocamos umas ideias e tal, e fez um convite para eu ir para Portugal. Eu falei, olha, não dá porque eu trabalho aqui, tá bom. Aí ele comprou 10 programas da RTV. Aí eu apresentei ele ao Marcelo, o Marcelo conversou com ele, Marcelo de Carvalho, aí o Marcelo vendeu 10 programas para ele. E aí, quando ele exibiu o primeiro e o segundo programa, o programa foi o maior share de toda a história da TV Portugal, depois do final de Big Brother e da final da Copa, da Euro, que foi a Euro foi em 2002, em Portugal, e Portugal com o treinador... Não, 2002 não, 2004, perdão. 2004. O Filipão era o treinador da seleção portuguesa já, né? E foi para a final com a Grécia, né? Portugal e Grécia. E aí Portugal perdeu a final. Então o maior chefe foi o final do Big Brother, o segundo maior chefe foi a decisão da Euro, Portugal e Grécia, e o terceiro maior share da TV portuguesa foi a estreia do teste de fidelidade, que lá chamava Fiel em Fiel, mas foi como teste de fidelidade. E aí ele falou, se deu certo trazendo uma imagem comprada, um formato já comprado, pronto, exibido no Brasil com participante brasileiro e tudo, por que não fazer no Brasil? Aí ele me fez a proposta, acertei com a RTV, fui para Portugal, ficava 15 dias em Portugal, 15 dias no Brasil. E aí bombou, foi uma coisa absurda. E ele justamente colocou o meu programa nas sextas-feiras para competir com um apresentador português que era líder de audiência na SIC, o Herman José, de muitos e muitos. Ele é o tipo, as pessoas entenderem aqui, o Jô Soares de Portugal. E bombava. E o meu programa, daquele dia em diante, começou a ganhar a audiência toda sexta-feira. E tanto que a TV começou a reprisar o programa no domingo. Foi uma loucura. Bom, e aí eu comecei a ter um apoio muito grande do Zé Eduardo. O Zé Eduardo falava publicamente na mídia. O Kleber é uma máquina de ideias. Ele é uma máquina de ideias. Toda vez que a gente se reunia,
Falava, pode fazer isso. E tinha lá, dentro da TVI, um departamento de conselho artístico, não era uma pessoa que decidia. O Zé Eduardo mandava, mas ele tinha o conselho dele. Várias pessoas falavam se estava dando ibope ou não, se estava gostando ou não. De dar ideias de programa. Ideia de programa. Para fazer no seu ou em outros? Não, na emissora. Na emissora. E aí, e o português é um pouco ciumento. Eu sou filho de pai e mãe português, né? Então, é verdade. E, inclusive, eu tenho a cidadania portuguesa. Eu casei com você só por causa disso. E aí, o Zé Eduardo falava muito de mim nas reuniões, falava de mim em público. Aí eu senti que causou uma certa ciumeira. E em 2007, junto com a Valentina de Carvalho, que era a produtora, que produziu o programa, que hoje é o Warner, nós fizemos um programa, bolamos um programa, sem ser o Fiel e Infiel, que ia ser uma coisa, para Portugal, ia ser maluco. Ia ser uma coisa indescritível, né? Pegamos até de cenário, uma coisa do especial do Robbie Williams, muito, muito legal. E tudo para acontecer, teve a reunião da produtora com o Zé Eduardo, tudo definido para dar início ao programa. Aí, nesse período, eles preferiram, do nada, não vamos fazer mais, vamos continuar com o Fiel e Infiel, aí foi assim. E aí, também depois a TV foi vendida para grupo espanhóis e tal. Mas ali foi a primeira vez que eu senti que houve um pseudo-boicote. Vamos lá. Você sentiu? Senti que ali teve coisas internas. Alguma coisa estranha. Mas senti também, por incrível que pareça, a mídia portuguesa foi sempre muito generosa comigo. O povo português foi muito generoso comigo. Tanto que eu tenho um público português até hoje, né? Mas de colegas profissionais da própria emissora e da concorrência. A concorrência era ótima, né? Quanto menos eu tivesse ali, melhor. E aí eu comecei a sentir que o clima não estava bom. Aí eu também comecei a ficar muito amigo dos espanhóis, dos novos diretores da TV, né? Os novos donos, né? Da TV. E eles eram espanhóis, do Grupo Prisa, que também tinha parceria com uma TV italiana. Foi aí quando eu fui para a Itália. Aí me desliguei de Portugal, fui para a Itália, fiquei 2 anos na Itália, foi quando eu retornei para o Brasil, né? Mas ali talvez eu tenha sentido tal, mas não posso provar, né? Que a gente nunca vai provar um negócio dele. Mas a tua sensação foi de que ali... O meu sentimento foi ali, mas de ciumeira, pro pai de um, pro pai de outro e tal. Fizeram... e a TV também já estava sendo mudada para um outro grupo e não quiseram dar... Aí deram a desculpa que os custos eram muito altos para fazer aquele programa, que eu já ganhava muito bem também, fazendo Fiel e Infiel, que era mais um custo. E, bom, contaram uma história lá e acabei indo para a Itália e não ficando mais em Portugal. Eu tenho uma pergunta aqui também da produção, que dizem que você recebeu aí uma proposta de uma outra emissora, é verdade? Para. Agora é a hora, Deus judia dele. Eu vou fazer agora o meu merchan e vou deixar você aqui sem dar resposta. Sabe aquele sabor que lembra frescor, cuidados e qualidade de verdade? Esse é o sabor dos laticínios Serra Mar. Do leite sempre fresquinho aos queijos, manteigas e derivados. Cada produto é feito para levar até a sua mesa o melhor do campo. É nutrição, é confiança, é tradição que você sente a cada gole, a cada fatia, a cada café da manhã em família. Com a Serra Mar, você tem laticínios que unem qualidade e sabor, produzidos com todo o cuidado que só uma cooperativa com décadas de experiência pode oferecer. Serra Mar, do campo para a sua mesa, em cada produto dos nossos laticínios. Está preparado para responder se é verdade ou não que você foi chamado para trabalhar em outra emissora recentemente? Olha, especulações, convites em off, não é só eu que é, né? Quando você está no mercado e você está no mercado ativo e tem credibilidade de anunciantes, né?
Graças a Deus, meus programas são sempre muito bem vendidos. Hoje eu também tenho parceria com a Kawai, né, que a Kawai, eles dizem até que eu sou o embaixador deles, né, em termos não só de programação, de conteúdo, de live commerce e tudo. Então, o teu nome cresce muito. Então, quando você consegue trazer audiência, como na minha live commerce, que é uma live de commerce, mas de entretenimento, ela traz audiência, ela coloca simultaneamente durante 4 horas 23, 24 mil pessoas, mais de 2 milhões de pessoas curtindo. Então, é muita coisa para uma rede social. Você começa, outras emissoras começam a ver o João Kleber não só o cara da televisão, como também o ser usado para outras plataformas. Por exemplo, na Rede TV, hoje o site da Rede TV é um site que tem, das televisões é o maior de seguidores, né? De inscritos, né? E sendo que, vamos lá, 80% ou mais dos conteúdos que são acessados de visualizações são os meus conteúdos. Teste de fidelidade, pegadinha, os segredos, são todos formatos criados por mim. Então, quando uma outra emissora começa a olhar isso, ela começa a ver, o cara no site, ele bomba. O cara na rede social, bomba. O cara vai fazer coisas de live commerce, ele tem cliente, né? Nos programas dele, ele vende bem, né? Você entra na emissora, como a gente sempre fala, que é os merchant breaks da emissora. Eu estou em vários merchant breaks da emissora. Então, isso fica sendo... hoje, o mercado, ele fica observando bastante esse potencial, né? E de um cara experiente, quer dizer, experiente, maduro, mas com uma pegada jovem, porque ele consegue, estou dizendo eu na terceira pessoa, então, como eles estão avaliando. Então, esse cara tem isso. E ainda por cima consegue atrair um público jovem. Né? Atemporal, né? Atemporal, jovem, mais maduro, o da TV aberta e da rede social. Obviamente, isso aí fica em pauta, mas de alguém chegar oficialmente para mim e falar, assim, tá afim? Existe. Você já pensou? Você gostaria? De que você acha? Quando é que vai vencer seu novo contrato com a Rede TV? Isso sempre existe. E quando acontece, eu sempre tento passar a informação, que eu tenho um compromisso com a Rede TV, enquanto eu tiver contrato, eu sou de cumprir contrato, todo mundo, né? Eu nunca tive problema nenhum. Mas existem essas especulações, mas existem esses questionamentos de pessoas, não oficialmente alguém de outra emissora chegou, vamos sentar, vamos conversar, não. Eu sei que mandam pessoas, já aconteceu de 2 ou 3 pessoas, em nome de 2 emissoras, me perguntar se eu gostaria de estudar uma proposta, se eu gostaria de fazer um outro tipo de formato de programa, se eu teria algum formato que eu tenha criado que eu nunca tenha apresentado para outra emissora. Isso acontece, mas um oficial de outra emissora, não, mas eu sei que são pessoas, segundo elas, são representando, entre aspas, a outra emissora para perguntar. Isso acontece, sim, mas oficialmente não. E você tem algum formato na manga de coisas que você... Sim. Um formato ou mais de um que você gostaria de estar fazendo nesse momento que você não está fazendo? Tenho, isso não é segredo para ninguém, até para a própria Rede TV. Eu já mostrei esse formato. Infelizmente, nesse momento não é possível. Aliás, a gente entende, porque realmente a Rede TV, tudo que eu peço dentro do possível deles, eles comungam comigo, eles são parceiros mesmo. Se a Globo, a gente ouve dizer que tem algumas dificuldades de realizar algumas coisas, igual a SBT, Bandeirantes e tal, a Rede TV também, a Rede TV é a mais jovem delas todas, né? Então, nós vivemos assim em situações que às vezes são difíceis, né, de executar alguns projetos. São projetos um pouco com um custo maior. Mas para poder fazer esse tipo de projeto que eu tenho, precisa ter um mínimo de gasto. E nesse momento a TV não está preparada para esse mínimo de gasto e a gente respeita e tal, mas eles me dão todo o apoio para que eu possa fazer os meus outros formatos, inclusive o que está no ar, né? Ontem, por exemplo, no meu programa, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro brigou pelo 3º lugar, entendeu? Rio de Janeiro, Recife e outras praças. Então, isso é uma TV jovem e um horário de domingo competitivo como
né? Então, brigar pelo terceiro lugar, tem ali Record e SBT brigando pelo segundo, passamos a Band muito, é forte. Para onde você acha que a televisão brasileira vai? Porque tem muito... O que eu vejo é que existem muitos programas que já há anos estão fora da TV, mas que até as gerações que não chegaram a assistir lembram com carinho. Certo. E assim como tem programas que duram muito pouco, porque é um formato, um programa que não agrada. O pessoal faz lá o teste, vê que não agrada, assim como também tem os comunicadores e tal. Para onde você acha que vai a televisão brasileira? Bom, a televisão brasileira vai para o lugar que as pessoas deixaram ela ir, né? Primeiro por aí. Segundo, foi feita uma avaliação recentemente sobre o TV aberta, a TV cabo, YouTube, os streams e tal. Tá assim, quando todo mundo pensa que não, né? A TV aberta é 60%, tá lá em cima. Segundo lugar vem o YouTube, mas bem lá embaixo, mas vem o YouTube. Depois vem TV cabo, também bem baixa, e os streams, entendeu? Então, a TV aberta ainda é uma... E outra coisa, todo mundo que está na rede social, você já percebeu que quem está na rede social, quem está na internet, todo mundo almeja ir para a TV aberta. É claro, tem mais visibilidade. Tem muito mais visibilidade, né? Então, agora, quando o pessoal que liga para ver a TV aberta, primeiro que ele liga para ver quem está apresentando um programa, estou falando em termos de programa de variedade. Quem está apresentando esse programa? Então, primeiro ele liga, fala, pô, dali eu vou ver alguma coisa. Se o conteúdo estiver legal, fica, entendeu? Fica. Então, primeira coisa que eles veem é quem está comandando o programa. Sabe a personalidade profissional daquele comunicador. Então, vou lá para ver. Depois, começa a observar o conteúdo. O que nós estamos vendo hoje em dia, que eu vejo, observo bastante, nós temos uma carência muito grande de produção. Mas em todas as televisões. É o que eu vejo, estou falando eu, João Kleber, falando. Então, nós temos uma carência muito grande de produção. Quantidade não quer dizer qualidade. Você pode ter 200 pessoas trabalhando em produção, mas 200 pessoas que você salva lá 5. Então, não é quantidade de gente trabalhando, é produtividade, né? Então, eu acho que nós estamos tendo uma dificuldade de criar, de ter bons produtores que não sejam para atender telefone, nem ligar. Produtor é aquele produtor. O que é um produtor? O produtor é aquele cara que resolve a parada toda. Tem um conteúdo, vamos lá. Vamos dizer um programa de variedade, onde... Vou até dar um exemplo de uma coisa que eu já fiz no passado, mas vamos lá que servisse para hoje. Calouro. Onde que os caras iam antigamente? Onde que os produtores iam? Para a noite. Então, ver quem canta na noite, nos bares. Tal. Então, o produtor ficava rodando. Tinha uma verba para ele rodar à noite. Rodava à noite, quem canta, quem não canta. Aí, os bizarros. Ia no circo, ia em lugares malucos, ia para o centro de São Paulo, aqueles malucos que ficam no centro de São Paulo. Até hoje ficam na Paulista, fica na Praça da Sé. Então, você quer ter o Vai calor... buscar repertório de tudo. Você quer pegar o calor bizarro? É nessas praças. Quer pegar um cara divertido? É nessas praças. Quer pegar cantor bom? Cantor que vai competir? Então, você pega o médio, o bom e o excelente. Você vai para a noite. Então, você mescla. Esse é o produtor. Eu dei um exemplo assim. Hoje, o que o produtor faz? O produtor vai no YouTube, vai no Google, e ele fica sentado com a bunda na cadeira e lá fica lá produzindo programa. Entendeu? Isso não é produzir programa. Produzir programa é outra parada. Então, usa da facilidade da tecnologia para um lado ruim para ele crescer produtivamente. E hoje a gente terceiriza. O produtor terceiriza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora do meu programa. Eu pago um produtor. O produtor tem um contato dele para trazer convidados para o programa. O que acontece? O produtor já ganha um salário mensal. E a gente ainda paga para o contato. Entendeu? Quem tinha que fazer isso é o produtor aí atrás. Então, na época, o produtor ia nas comunidades, ia nos bairros, ia nas associações. Desculpa eu te interromper, mas já te interrompendo, como diria Jô Soares. Você acha que esse enfraquecimento pode ser em torno de mão de obra, de equipe, de ideias também que não... Formação. Por exemplo, eu vejo as universidades de comunicação. Eu fico muito triste de imaginar o pai de um aluno
ou um aluno que trabalha, que não tem condições de o pai bancar, ele mesmo trabalha, se esforça pra caramba para pagar a faculdade dele, e na faculdade não vai aprender nada. De comunicação, pelo menos dos estagiários que eu conheço. E de pessoas que conversam comigo de outras emissoras falam a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo quer, fazer uma analogia, todo mundo quer que o filho seja jogador de futebol, porque acha que vai ganhar milhões. Mas saber se o filho sabe jogar bola, primeiro. E mesmo se souber jogar bola, ele vai ter uma dificuldade enorme de competição. Né? E ainda pode se machucar, ou pode ter algum problema no meio do caminho, pode perder a cabeça. Bom, muita coisa. Para chegar a ser um Neymar, ser um Ronaldo Fenômeno, é complicado, não é todo mundo que é. Bom, então, primeiro precisa saber se a pessoa tem vocação. Sabe? Você quer ser o quê? Diretor, produtor, artista, o que você quer? Então, vamos lá. Você vai. Começa por vocação. Depois de vocação, você chega lá e tem que ralar. Então, eu sou daquela opinião que não precisa ter faculdade. Como jornalista hoje, não precisa ser jornalista, não precisa ter faculdade de jornalismo. Então, diretor, por exemplo, diretor é vocacional. Nem todo mundo é diretor. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, essa luz, eu sei da luz, eu não fiz faculdade de nada, mas foi o tempo de vida, tempo de experiência. Trabalho, e convivência. Né? Convivência profissional e as pessoas... Então, hoje, eu peguei a época, você tem uma ideia? Eu peguei a época da Almatica. Almatica era uma fita desse tamanho. Lembro. Depois veio a VHS. Não, VHS que era? Não, estou falando de televisão. Televisão. Não, televisão não tinha VHS. É uma outra coisa. Qual é o nome? O VHS é verdade. Isso não usava na televisão. Mas eu estou falando de Almatic. Depois veio a Betacam. O Almatic era assim, zona grande. Depois veio a Betacam. Depois veio... antes de chegar, veio o digital, veio o card, que até às vezes usam. E tem no computador. Hoje você digita... Chegou a ter coisa em CD, será? CD também. Mas deixa eu te explicar melhor todo o procedimento para eu não perder meu raciocínio. Estou falando de televisão. E aí você vai para a ilha de edição. Ilha de edição, eu sou de uma geração que cortava na Gillette. Hoje, se você me botar na ilha de edição, aliás, várias e várias vezes eu já editei o teste de fidelidade. Faltando horas para ir pro ar. Várias vezes eu editei o teste de fidelidade, horas de ir pro ar. Eu falei, não tá legal, vamos editar isso aí. Corta ali, pega lá. E uma hora e meia depois, eu estava no palco apresentando o programa. Só para você ter uma ideia. Então, hoje facilita-se até mais com o digital, Antigamente, para uma imagem passar direto da ilha de edição para o Twitter, era uma eternidade. Né? Hoje não. Hoje você apertou um botão, vai lá em 10 minutos, ou 5 minutos, dependendo da qualidade do equipamento. Né? Ok. Então, aprendi a fazer luz, aprendi a dirigir, aprendi a fazer câmera, tanto que eu sou diretor. Então, às vezes, eu estou no palco apresentando o programa, eu estou vendo pelo monitor os enquadramentos de câmera. Entendeu? O meu programa meu programa não é podcast, meu programa é de entretenimento, tem que ter muito time, não é ficar câmera fixa. Movimento. Então, câmera é outro problema, tá bom? A formação de câmera, o pessoal está muito acostumado a fazer câmera. Lógico, esse programa aqui é um programa com essa leitura, é um formato, ok. Mas o pessoal está muito acostumado a fazer formato de câmera fixa. Quando você bota um diretor de TV cortando 5, 6 câmeras de uma grua, o cara pira. Tem que ser bom. Então, por isso que cada dia menos tem programas de entretenimento entretenimento que eu digo, entretenimento com movimento. Como era o Chacrinha, por exemplo. Como era o Chacrinha, como era o Flávio Cavalcante. Bolinha. Como o próprio programa do Fausto, o Bolinha. O Silvio. O Silvio, entendeu? Sei que o programa Silvio Santos ainda tem apesar bastante. que o Silvio Santos... Não, apesar que o programa do Silvio Santos, os cortes não são tão... São cortes mais pré-determinados, né? O Silvio Santos, uma parte da vida dele, de 30 anos, de 20 e poucos anos para cá, antes dele falecer, ele apresentava, às vezes, mais da plateia, então uma câmera ali na plateia, né? E o movimento todo no palco, entendeu? Então, tinha ali um corte de 2, 3, 4 câmeras no máximo, mas mais ou menos já centralizadas, ok? Lógico que não eram fixadas, mas o câmera já mais sabia, né? Hoje nós temos câmera robótica, como aqui agora, por exemplo, não temos mais cameraman. Então, trabalhar câmera robótica, você não pode trabalhar num programa até no momento, programa de variedade, com muito movimento, não vai dar, senão vai ser maluquice. Então, tudo isso para te responder sobre a televisão, onde vai chegar a televisão. Vai depender muito do comportamento dos profissionais que vão para a TV aberta.
Outra coisa, fazer internet depende do tipo de formato de programa. Por exemplo, a própria internet hoje já está cobrando demais dos seus profissionais para fazer coisas boas, para fazer coisas boas, com mais qualidade. Por exemplo, esse programa, fazer com qualidade, uma boa luz, uma boa câmera, um bom cenário. Então, a internet não é aquela internet que começou o cara com uma câmerazinha, um celularzinho e tal. Não. Por exemplo, agora mesmo, eu fui fazer um evento. É mostrar a vida real, mas com certo glamour, né? Com uma organização. Não digo glamour. Às vezes até uma coisa mais simples. Mas eu digo com profissionalismo. A palavra é profissionalismo. Com uma boa câmera, com uma boa luz, com um bom movimento, a pessoa vestida conforme é o formato do programa. Então, o YouTube hoje, onde você está agora também transmitindo o programa, é uma plataforma como se fosse uma TV aberta. Uhum. Porque você assiste hoje o YouTube, você não paga. É como uma TV aberta, você só se inscreve. Uhum. Você não paga. Para depender do tipo de programa, você não paga. Uhum. Né? Então, o streaming você paga, o cabo você paga, a TV aberta não. Então, a TV aberta ainda por muitos e muitos anos, isso eu digo sempre lá na televisão, na TV que eu trabalho, digo para a direção, bem investida, ainda é o maior mercado do entretenimento, porque você não tem que pagar nada, você tendo uma televisão, ok? Você tem o sinal, que é digital já, ok? Então, você assiste. Você tem tomada, tem antena digital, até logo, um abraço e vai embora. Assiste qualquer programação. E até um HF, você pode assistir, até TVs do HF, ok? Então, a TV Gazeta em São Paulo, ela é o quê? TV Gazeta de São Paulo, ela é local, mas você assiste ela em qualquer lugar do Brasil se você tiver o HF. E para ter o HF, precisa ter a televisão, com digital. Então, essas coisas todas... Agora, eu já não vejo com o mesmo sucesso o TV Cabo. Tanto que você vê a própria Globo, ela já montou uma TV de esporte, ela está começando com a TV de esporte, para concorrer com a TV Cazé, no YouTube. Uhum. E está fazendo, quer dizer, entre aspas, uma TV de qualidade, de bela produção, como ela faz no TV Cabo Sport TV, por exemplo. E até usando os profissionais. Vem surpresa por aí também, né? Você tem novidades. Não, tem um canal meu. Tem um canal meu que nós estamos colocando no ar. Sim. João Kleber. Tem uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que você dá risada? Eu sei. Muitas pessoas fazem pra mim uma hora. Nossa, você fala, hein? Vou falar pra ele. Só ele que tá falando aqui. Mas eu não sou o convidado? Claro, você tem que falar muito. Eu quero saber o seguinte, todo mundo me pergunta, o que o João Kleber faz? Ele parece que não sai dos 50 anos, ele tá sempre bonito, tá magro, esse cabelo. Qual é o seu segredo de beleza, João Kleber? A gente precisa saber qual é o seu segredo de beleza. É ser casado com a Mara Ferraz. Mandou bem agora. Mas fora o ser casado com você é legal, você é uma pessoa também que sabe cuidar, não só de mim, você sabe cuidar dos filhos, cuidar dos pais, você cuida dos amigos, você é uma pessoa muito generosa. Isso aí, você é uma pessoa, nesse aspecto, você tem várias qualidades, mas essa é uma qualidade. A tua lealdade é uma qualidade ímpar, isso é obrigação do ser humano, ser leal, né? Mas de ser generosa, nem todos são, né? Nem é obrigado a ser generoso, né? Mas você é generosa. Mas a genética é importante. Eu sempre fui um cara que, quando todo mundo pensa que eu sou mó maluco, eu gosto da noite, você sabe, eu não gosto de sair na noite, mas não é de hoje, é desde sempre. Quando eu ia num evento, porque era obrigado a ir. Eu vou num evento porque eu sou obrigado a ir. Eu gosto de dormir mais cedo, sempre fui um cara esportista, né? Pratiquei vários tipos de esporte. O único esporte que eu não pratiquei foi vôlei, porque até basquete, eu não tenho nem altura para basquete, mas jogo relativamente bem. As artérias, graças a Deus, zeradas, graças a Deus, maravilhoso. Então, meus exames são bons. Então, isso tudo também, você sabe, eu durmo tranquilo, não sou já fui mais, você sabe disso, melhorei 1000%, hoje me preocupo muito menos, não sofro com os problemas, até tento te dar mais orientações sobre isso, evitar
se estressar. Tento te consolar. Você ia falar tento te consolar? Não. Tento te consolar à frente às dificuldades. Não, mas porque é o seguinte, o estresse só leva a ter o erro. O estresse acaba com o meu botox. O estresse não é legal, nunca. Não é pra ninguém. Não, pra ninguém. A gente tem que aliviar o estresse. E você sabe como é que eu sou, né? Nesse aspecto. Seja profissional, principalmente. O que eu acho que tá me incomodando, eu tiro de caminho. Eu não empurro com a barriga. Por exemplo, se eu quiser, eu prefiro ajudar uma pessoa financeiramente, se eu puder, do que ter para trabalhar comigo. Eu sou assim, eu não misturo coisa. Esse aqui, eu falo pro Rafael, meu diretor do meu programa, ele é muito paternalista. Eu já falei para ele, o quanto você estiver sendo paternalista no seu trabalho, você vai arrumar um problema sempre pior para você e a pessoa depois te dá um pé na bunda e você que fica com problema de saúde, problema de estresse, porque então eu não empurro com a barriga. Já empurrei muito lá para trás, muito lá para trás. Desde quando eu voltei pro Brasil, hoje o que me incomoda no trabalho, eu despacho. Muito bem. Então vamos ver o que você irá despachar no nosso sofá, porque João Felipe já está aqui lindo, maravilhoso. Bebê, coisa linda. Vamos pro sofá? Vamos embora. Então vamos. Hoje aqui no meu sofá, falei para vocês que o programa estava diferente, que ia ficar com essa cara de casas de família. Um beijo, Cristina Rocha, porque nós temos aqui um especial e a gente quer mais, falar o quanto a família é importante pra gente, o quanto marido, mulher, filhos, sogro, sogra, vovó, pai, mãe, quanto toda a família é muito importante pra gente. Então agora tem um quadro que eu sei que é quase que uma pegadinha. É o seguinte, hein? Tem um VT surpresa pra você. Pra mim. Pra você, surpresa. Não deve ser pra mim, deve ser pra ele. É pra ele? É pra ele o VT surpresa. Não sabe. Convidar? Então roda o VT surpresa. E aí, família, tudo bem? Olha, eu tô aqui hoje, passando rapidinho nessa breve aparição. Em primeiro lugar, pra mandar um beijo pra vocês e dizer que eu tô com saudade. E em segundo lugar, para participar um pouquinho. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão precisar responder. Se preparem. A pergunta é a seguinte: ao longo de todos esses anos, a gente já viu o Johnny, nosso pai do coração, mestre do suspense, ilustríssimo João Kleber, ouvir centenas, se não milhares de segredos no programa dele. Então, a minha pergunta é: de todos os segredos que a gente conhece, de todos os segredos que a gente ouviu as pessoas apontando pro Johnny, qual desses segredos pra você é o mais engraçado ou o mais maluco? Porque, na minha opinião, um dos que são mais engraçados, um que mais me pega, é aquela mulher que não podia ser madrinha de casamento da amiga, porque, na verdade, ela era uma Power Ranger. Você quer que eu seja madrinha do seu casamento? Sim. Mas eu não posso ser, porque eu sou uma Power Ranger. Eita, Power Ranger! É o filho, é o Power Ranger! É os Power Ranger! É os Power Ranger! Esse é muito bom, esse aí me pega demais. Então é isso, respondam a pergunta. Um beijo, eu amo muito vocês. Tchau. Ô, JP, mano. Bonito, tá bonito esse moleque, hein? Tem vários, né? Como o João Pedro falou, tem vários. Eu acho que o mais hilário é o cara... O do careca é hilário, porque o cara casado todo tempo e revelar pra mulher que era careca. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. A mulher que se prostituía pra comer cheeseburger. É o preço. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía. Calma, mas você não sabe por quê. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Isso pra mim foi o cara que foi abduzido. Que eu falei, pô, me prova que você foi abduzido. Ele falou assim, eu vou a Marte, mas agora vou e volto. Vou estar de sacanagem. Aí ele, pá! Eu falei, Pode revelar o segredo depois eu abro. Pode revelar o segredo pro teu amigo. Bruno, escuta essa aí. Vai, Bruno. Bom, Bruno, queria falar pra você o seguinte. Eu não sou o Bruno. Eu sou de outro planeta. Você tá louco? E eu vim aqui pra te alertar. Você é o quê? Eu sou alienígena. Você pode me provar?
Vou buscar poeira de Marte pra você. Você vai o quê? Buscar poeira de Mas Marte como é que pra tu vai você. buscar poeira demais? Vai levar um tempo, tá maluco, meu? Eu tenho superpoderes, João. Você fazer o quê? Pronto, João. O quê? Trouxe poeira da lua pra você. Você já foi a Marte? Sim. E voltou? Sim, exatamente. É mesmo? E aí, o que você trouxe de Marte pra mim? Poeira. Abre sua mão. Faz assim. Vai abrir minha mão, vai lá. O que é isso? Isso aqui dá. O que é isso aqui? De Marte pra você. É a terra de Marte? Exatamente. Tem essa terra lá em Marte? Exatamente. E aí? Já voltei. Porra, me prova. Ele bota a mão no bolso e joga uma areia. Isso aqui é areia de mar. Pode botar de sacanagem. Então, esse formato, na verdade, eu criei assim da loucura mesmo. Porque quando eu retornei pro Brasil em 2013, a convite da RedeTV, ele me pediu para fazer um programa de manhã na RedeTV. Eu falei, por que eu não sei fazer programa de manhã? Meu programa é o Time Prime. Porque o de manhã não tem essa pegada. Eu não cozinho, não sou jornalista, não tem nada a ver. E nos programas da manhã é Hoje em Dia, Mas você, né? O Encontro, que era a Fátima, inclusive na época era a Fátima ainda, em 2013. Aí eu falei, bom, então vamos fazer uma loucura. Aí eu, a televisão, no hotel, que eu tava no hotel quando eu retornei, nem tinha ido buscar minhas coisas na Itália aí. O que aconteceu? Então, um segredo, o segredo, olha, o negócio de segredo funciona. Só que eu tenho que fazer um segredo maluco. Um segredo tem que ser seríssimo e os outros dois, bizarrão, maluquice, né? O que mais funcionou foi os malucos, né? Viralizou quando tinha o CQC. Eu, o Ratinho e o Silvio Santos eram os primeiros na categoria, o top 5, né? Que eles falavam. O meu favorito é o segredo da mulher, que foi no programa e ela falou que ela comia batom pra ficar bonita por dentro. Esse eu acho sensacional. Já faz um ano já que você anda brigando, falando que suas maquiagens sumiu, que a Vitória fica comendo, que entra alguém lá em casa e pega suas maquiagens, que você tanto ama, né? Mas nem usa, que é só eu que usa. Por aí. Eu estou comendo suas maquiagens. Mas você tá comendo a maquiagem pra quê? Pra mim, Você é louca? Peraí, deixa eu... pra ficar bem, bonita por dentro. Ô, mãe. Eu gosto daquela que engravidou do Pokémon. Você sabe, né, que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E... João, tira essa mulher de perto de Deixa eu falar. E um desses dias eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do Pokémon. Ela é muito boa, é interessante essa história dela. Ela foi rápida, né? Ela foi muito rápida. Bem, deixa eu falar, que a produção me ligou, falou assim, esse programa aqui, essa conversa tá muito tranquila, alguém precisa vir aqui pra apimentar um pouco. Então, eu tenho um quiz pra fazer com vocês. Vou explicar como funciona. Eu vou dar pra cada um de vocês. Tem uma fichinha com o seu nome e uma fichinha com o nome da mamãe. Não, o nome é grande. Você também ganha. E daí eu vou fazer a pergunta e vocês têm que mostrar... Era pra ler. Não, eu que vou ler a pergunta, vocês só vão responder. Eu faço a pergunta e vocês mostram pra câmera quem é mais da resposta, entendeu? Por exemplo, a pergunta, quem é mais ciumento? Foi uma resposta aqui, igual tá correta a resposta, certo, acertar. Não, eu também tô aqui pra ser meio advogado do diabo, então se tiver uma discordância aqui, eu que vou resolver. Já. Gasta mais dinheiro sem necessidade. Também Parado. essa resposta. 1000%. 1000%? Como que é a fatura do cartão de crédito da mamãe? Isso. Cala-te. Eu ajudo. A circular a economia no país. Isso, eu ajudo nessa coisa toda. Mais esquecido. Neva mental da menopausa. Certeza. Acertou, filho? Acertaram a resposta. Essa daqui tem até a ver com a anterior. Quem é mais provável de esquecer uma data importante como aniversário de casamento? Gente, a minha mãe tem uma dificuldade com memória que vocês não acreditam. Isso aí é a data de aniversário de vocês e dos seus avós. A minha mãe esquece, às vezes. Até o telefone. Por exemplo, se precisar fazer uma ligação, você sabe meu número de cor? Sabe o seu número de cor? O meu eu sei. Não fala. O seu eu sei que termina igual. Igual, Os últimos números são iguais. Isso aí. Quem é mais preguiçoso? Já olho, né? Produção, tinha que ter... Não, vocês fizeram essas perguntas aqui pra sacanear minha mãe também, hein? Mas é que minha mãe, vamos explicar. A minha mãe não é uma pessoa muito diurna, né? Diria que ela é preguiçosa, mas o dia da minha mãe, pra render bem, tem que começar depois das 11 horas. Depois da minha. Não, eu digo 11 horas que ela levanta,
Daí ela toma um cafezinho. Acabaram comigo, levantam 0. Gente, não acredita nessa galera, que na verdade... Quem é mais provável de iniciar uma briga por motivo bobo? Verdade. Concordo. Vocês estão numa sintonia que eu tô sendo impressionante. Quem pede desculpa primeiro depois de uma briga? Ó, tá tendo uma... Olha, eu vou ter que ir do lado dele. Ele pede desculpa primeiro depois da briga. Que você é mais difícil de dar o braço a torcer do que ele. Você dá, não, você dá. Não, é mais difícil. Ele é errado, mas demora pra se assumir. É assim, ó. Você brigou com o João. No mesmo dia, você vai lá, você bate um papo depois do estresse. Se ele tá errado, ele fala, ó, desculpa, eu errei, não devia ter feito isso. A minha mãe ainda precisa cozinhar mais um pouquinho, né? Então ela vai, às vezes, um dia... No primeiro dia ela tá muito brava. Daí no segundo dia ela tá menos brava. Daí no terceiro dia ela já tá assim... pode ser, né? Que não era isso, né, amor? É verdade. Tá chamando a miúcha, pessoa. Coisa. Ó, essa é boa. Vamos. Não sei se vocês vão concordar com a próxima pergunta. Quem é mais dramático? Eu vou concordar com a mamãe. Tome. Tá desculpado pela promissão. Você fez artes cênicas, Guedé? Quem tem manias mais irritantes? Não, vocês estão em sintonia, né? Só Tem mania irritante. Mas, sabe, não, são poucos. São poucos. São... No toque. Quando eu começo... Jesus. E não tenho nada, né? É muito tempo de ar-condicionado em estúdio também. Pra quem não sabe, gente, o ar-condicionado dentro da televisão é um frigorífico. Mas daí vai dando aquele pigarrinho, né? Imagina você ficar embaixo daquele ar-condicionado. Falando em mania, quem é mais teimoso? Opa! Isso. Eu achei que ia colocar ela. Eu também achei que ele ia falar você. Mais fome. Vamos lá. Nossa, a gente tá muito bem, meu amor. Quem é mais ciumento com amigos do sexo oposto? Entra na pergunta do ciúme. Mas a mãe também é ciumenta. Também ciumenta. Mas eu acho que assim, alguns anos atrás vocês eram mais ciumentos. Vocês foram ficando também mais tranquilos em relação a ciúme. É mais cuidado do que ciúme, né? É. Gente, as perguntas acabaram. Vocês arrasaram nessas fotos. Bem, você arrasou. Quase não teve discordância, vocês foram muito bem. Viu? Que até coisa boa, até na coisa ruim. É um casal que tá muito, muito em sintonia. Parabéns pra você, viu? A gente pode fazer mais casos de família, então. Nem deu caso de família. Inclusive, vocês não têm uma outra ficha com pergunta que vocês sabem que briga entrega engajamento? Não teve. Quem vai brigar? Vamos fazer uma intriguinha aqui. Agora. Não, eu adorei. Entra o próximo VT. A sua participação. Ó, briga. Só dizer, aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte. Eu tava falando sobre produção de televisão, né? E de novas gerações, o pessoal chegando e tal. E eu tô muito à vontade para falar de João Felipe, porque o João Felipe, ele começou comigo como estagiário e já era um estagiário mais cobrado. Porque eu cheguei lá e disse, olha, eu sou um cara muito exigente no que eu faço dentro da televisão, todo mundo conhece, eu sou exigente. E até exageram muito, não eu exagero, as pessoas exageram muito sobre a minha exigência. Né? E eu falei, no caso do João Felipe, ele tem que ser cobrado ao quadrado, porque se eu cobro dos outros, ele tem que ser cobrado também. E o João Felipe, em pouco tempo de estagiário, passou para assistente de produção, e como assistente de produção, ele tem sido um assistente de produção com mais agilidade do que um produtor já de muitos anos. Então, eu vejo o João Felipe, que por que eu estou falando isso? Sobre o vocação, sobre o caso de ser vocacionado. O João Felipe nasceu para ser, escolheu a área que eu acho que ele é vocacionado. E eu acho o seguinte, na minha humilde opinião, eu acho que o João Felipe, se ele levar a sério, como ele está levando hoje, como produtor, ele vai se tornar um grande diretor, porque ele se preocupa com luz, ele se preocupa com a imagem, ele se preocupa com a câmera, ele vai ver a edição, coisa que ele não é obrigado a participar não, porque ele é assistente de produção, ele só tem que fazer lá, inclusive receber ordens do produtor, mas ele vê cenário, ele vê produção, ele vê edição, ele vê imagem. Tratado pra trabalhar com a mamãe. Aí isso ele não vai querer mesmo. E aí, quando eu falo de gerações, e eu tô muito à vontade para falar, porque é o cara mais cobrado lá no meu programa, mais do que até o diretor, é o João Felipe. Coitado que ele já começa a sofrer quando acorda.
Porque eu vou lá e falo, pô, você já não era pra estar na televisão? E já, não, às vezes ela até não toma nem café da manhã pra sair direto, né? Então, uma forma de dizer que tem pessoas da geração do João Felipe muito competentes também. Então, a gente não pode radicalizar em termos de gerações. Ninguém é dono de geração, não. Eu não sou dono da minha, ninguém é dono de geração. A minha geração é agora. Eu tô vivo, tô trabalhando agora, essa é a minha geração. E a geração de vocês tem muito jovem competente, sim. Muito jovem em várias áreas profissionais. E dizer uma outra coisa, que a minha mulher, né, porque a minha mulher é Mara, eu sou um cara que eu me considero um excelente roteirista. O João Felipe participa das reuniões que eu tô, da televisão. Não preciso nem dizer dos formatos que eu já criei, né? Eu escrevo muito bem, eu tenho uma narrativa muito boa. Mas se eu tenho uma pessoa que eu começo a observar e me supera em termos de criatividade, é a Mara. Mara, você é um bicho. Quando tá a fim de criar também, né? Porque você tem, primeiro, um português corretíssimo. O teu português é brutal. A tua narrativa é brutal. Você consegue fazer encaixar as palavras dentro da tua narrativa perfeita, que quem tá lendo ou quem tá ouvindo entende toda a situação. Você visualiza o que você tá escrevendo. Isso é raríssimo. Crônica, então, você é uma das que eu mais conheço. E olha que eu tenho história até, eu já contei algumas vezes, do Carlos Drummond de Andrade, né? O Carlos Drummond de Andrade, quando eu estava na Globo, trabalhando no jornalismo lá, não que eu fazia jornalismo, na área do humor, mas dentro do jornalismo. Em 1981, à minha frente ficava o Carlos Drummond de Andrade, que fazia crônicas de humor. Só que eu, infelizmente, não tinha a vivência que eu tenho hoje e a gente não conhecia as pessoas dessa forma. Era difícil saber quem era fulano, beltrano, ciclano. Então eu estava de frente para o Carlos Drummond de Andrade e um gênio e não sabia, né? Era uma coisa muito louca, é muito louco. Então, depois que eu soube que aquele era o Carlos Drummond de Andrade, aí eu paparicava aquele senhorzinho todo dia. E outro dia não, mas todas as vezes que ele ia lá, ele ia 2 vezes por semana. Então, parabéns, amor. Parabéns pelo seu projeto, é lindíssimo. Pessoas que trabalham com você, empenhadas, o Sistema OCESP. Eu fico muito orgulhoso. E outra coisa, você sofre dobrado. Porque se tem uma pessoa que te cobra 24 horas da tua perfeição, sou eu, né? Então, e você se cobra também. Então, isso é difícil em profissional. A exigência, né? Então, você está de parabéns, esse projeto tem muito sucesso. E eu acho o seguinte, esse projeto dentro do YouTube, bem formatado, bem editado, com os cortes legais, um trabalho legal, tem tudo para dar certo. E você me deu uma relação ontem à noite, e a gente veio conversando de Piracicaba para São Paulo. Eu falei de alguns nomes para você, e você falou de alguns nomes para mim. Ontem à noite fomos articulando coisas de convidados, e esses convidados que você vai trazer ao teu programa vai dar aqui uma visibilidade que, às vezes, as grandes entrevistas do Jô não eram as celebridades, eram pessoas comuns. Quer dizer, comuns entre aspas, elas tinham pessoas até muito especiais, né? São pessoas que têm a história para falar. Precisava ter visibilidade depois de... Exatamente, porque são pessoas que têm o que falar. E você tem esse dom, você tem o dom de descobrir pessoas que têm o que falar, né? Então, às vezes, você traz uma celebridade, e a celebridade não vem, a celebridade não fala. A celebridade é blasé, entendeu? Que acha, às vezes, o jeito dela, ela é boa naquilo que ela se propõe a fazer ali na frente da câmera. Decora texto ou faz alguma coisa, depois já era. Como pessoa no dia a dia, não tem muito o que dizer. E às vezes uma pessoa que não é chamada celebridade tem muito mais a dizer teu público. E hoje a rede social e YouTube está sendo descoberto nisso. Um exemplo é o Cazé, de pessoas que ele descobriu como narradores, comentaristas. Você vê que a Globo mudou o sistema dela. A Globo mudou demais o sistema de escalar as pessoas hoje para contratar, né? Inclusive tentou tirar até pessoas que eram do Cazé, né? Para essa nova marca dele. Então, parabéns, amor. Parabéns. Esse projeto é um projeto, eu acredito, é um projeto vencedor. Depende de você e da sua equipe. Depende só de vocês. E do Sistema OCESP, que eu sei que você tem um apoio do Del Grande, tem apoio da Cláudia Del Grande. Então, tem tudo para dar certo. Não, tem tudo não. Já está dando certo. Bem, depois desse fechamento, eu só posso dizer até o próximo programa. Corte Mais.
Um beijo.